Ah, moleque, com esse barulhinho de moto no fundo, a gente vai começar uma aula hoje sobre estados físicos da matéria. A gente já falou de como é que a motinha foi embora. A gente já falou de como é que a matéria ela se limita no espaço. A gente já falou como é que são as propriedades químicas e físicas e organolépticas e específicas e não específicas na matéria. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos estados físicos, tá? É tipo, o estado físico é tipo um estado emocional, tá? Como eu vou te falar, ele vai mudar ao longo do tempo dependendo da temperatura e da pressão, Alex. É por isso que a galera fala assim, condições ideais de temperatura e pressão, que você vai se manter ali, ó, tranquilão. E eu vou mostrar para vocês, utilizando muito a água como exemplo. Por que eu vou usar muito a água como exemplo? Porque você, meu pequeno gafanhoto do meu coração, usa isso todo dia. E é uma coisa que está dentro do seu dia a dia. E aí você consegue, com a sua capacidade maravilhosa de pensamento, transpor essas ideias para qualquer material. Todo e qualquer material na face desta linda e maravilhosa Terra e no universo inteiro possui estados físicos diferentes. A diferença é como a gente vai atingir esses estados físicos e essas mudanças, e é isso que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Fiquem tranquilex. Olha só, olha a coisa linda. Os estados físicos da matéria são esses três aí, que vocês já estão cansados de ver na vida. Vocês sempre viram isso desde o sexto ano: sólido, líquido e gasoso. Ah, professor, eu não estou acreditando. Isso de novo? É, mas agora vocês vão ver isso de uma forma diferente. Agora vocês vão ver isso vendo as molequinhas. É, meu irmão. A gente vai ver as moléculas. A gente não vai ver só. Ah, o sólido é sólido porque ele é durinho. O líquido ele é líquidozinho. E o vapor é uma fumacinha. Por isso que ele é gasoso. Não, irmão, não. Aqui a gente vai falar de molécula. E outra coisa, aqui, olha só, a gente vai falar sobre como cada uma dessas moléculas e cada uma desses estados vai influenciar no comportamento dessas moléculas. Olha que coisa mais louca. Vocês estão vendo minha bagunça ali atrás? Ah, minha bagunça ali, ó. Ah, moleque, voltei. Então, vamos ver, começar aqui pelo sólido. Eu vou começar a fazer aqui, ó. Vocês estão vendo aqui de cima para baixo, tá? Vou fazer de todos aqui. Depois a gente faz uma comparação basicona. Tá bom? Então, a gente tem dois tipos de características, as microscópicas e as macroscópicas. Microscópicas você vê no microscópio, e as macroscópicas vocês conseguem ver visualmente. Vocês conseguem observar, de ver visualmente é ótimo. Ver sem auxílio de um microscópico. Então, olha só, sólido. Predominam as forças de coesão. O que é isso? O que é força de coesão, meu amigo? Suas partículas encontram-se bastante muito próximas e compactadas. Ah, entendi. Por isso que o sólido, ele é algo duro, rígido. Ele tá ali, ó, o gelo, imagina o gelo. O gelo você quebra, né? Exatamente. O gelo, ele é diferente, ele está compactado. Por que acontece isso, galera? As moléculas do gelo, as moléculas da água, estão muito próximas e têm baixa energia. Então elas não se movimentam muito. Tá? Então elas ficam muito paradinhas, muito grudadinhas ali uma do lado da outra, o que faz com que ele tenha o formato bonitinho do gelo. E como assim formato bonitinho? Isso é uma característica macroscópica, o formato. Olha só, o formato ele vai ser definido e o volume vai ser definido, principalmente pelo local onde ele foi formado, né, onde foi moldado. Tá, vamos passar uma pessoa aqui. Acontece. As pessoas voam, eu estou no primeiro andar, então elas passam. Normal. Então, esse volume aqui, ele não vai mudar ao longo do tempo. No máximo vai acontecer é ele diminuir ao longo do tempo. Por que ele vai diminuir? Porque o bagulho vai derreter, vai voltar à sua forma líquida, ou sua forma, seu estado natural. Tá? Alguns elementos são em temperatura ambiente sólidos, outros são líquidos, outros são gasosos. A gente vai ver isso mais na frente. Show? Exemplos. Pô, tudo que é sólido em volta de você, caneta, armário, camisa, a lua, uma maçã, que já tá até aqui, ó, pronta para eu comer, porque é o meu café da manhã. Essa maçã que eu tô comendo, ela é sólida. Só que ela tem um suquinho maravilhoso dentro e ela é líquida também. Isso quer dizer o que, galera? Isso quer dizer que seres vivos vão possuir dentro de si sólido, líquido e gasoso, tá? Quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de matéria primal. Concreto, parede, lua, camiseta, armário. Quando a gente começa a falar de seres vivos, não dá pra gente falar que o Felipe é sólido.
Tá, beleza, 70% do meu corpo é formado de água. Então, e aí, eu sou sólido ou um líquido? Ah, Jesus, exatamente isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Cuidado com essas lindas e maravilhosas frases que vocês têm pra tentar decidir e tentar adivinhar as vibes. Então, a gente vai chegar nessa vibe de falar de ser vivo mais tarde. Então, fica de boa, que a gente vai falar disso aí. O líquido. O líquido ele vai ter uma atração entre as moléculas menos intensas. Como assim? Assim, cara, tipo, é um relacionamento que tá mais leve, tá mais tranquilo. Você não fica mais abafando a pessoa de querer ficar ali o tempo todo. Você deixa ela ter uma certa liberdade. Né? Não vai até ali a esquina e volta. Quando você dá uma linhazinha, teu cachorrinho muito pequenininho, tu andava com ele no colo. Vamos comparar com cachorrinhos pra ficar fofinho. Hoje, o teu cachorrinho tá mais novinho, ou ele precisa de andar na guia. Aí o que você faz? Você compra aquela guia que é um pouquinho maior para ele poder andar, mas ele vai estar sempre perto de você, vai estar sempre perto de você, mas ele vai ter uma distância. Então, basicamente, você tem uma quantidade de movimento, que é pequena, tá? Porém, contudo, todavia, você tem um distanciamento. Por conta desse distanciamento, você tem mais movimento. O que quer dizer isso macroscopicamente? Quer dizer que o volume não vai mudar. 1 litro de água nessa garrafa vai continuar sendo 1 litro de água, independente do recipiente que eu coloque. Isso quer dizer o quê? O formato do líquido vai ser o formato do recipiente. Olha que legal, ó. Você pega uma garrafa na sua casa quadrada e coloca no copo redondo, arredondado, em formato cilíndrico, no caso, a água vai ficar no formato do cilindro. Nossa, nunca tinha pensado nisso, professor. É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Olha só como é que é legal. Quando você coloca dentro de uma colher, a água fica no formatinho da colher, você enche a colherzinha ali, aí tu pega aquela colherzinha e bota num pote. Ela vai ficar redonda igual o pote. O que não vai mudar é a quantidade de água, ou seja, o volume da água. O quanto de espaço esse cara vai ocupar. Não vai mudar. Se tem 1 litro de água, vai continuar tendo 1 litro de água. A não sei que tu jogue tudo pelo chão quando tu estiver passando de um lugar pro outro. Aí diminui a quantidade. Mas se você tá pegando uma caixa de leite quadrada que tem 1 litro e você despeja dentro de um recipiente mais ou menos igual a esse aqui. Esse aqui não tem 1 litro não, mas imagina que tivesse. Um recipiente igual a esse aqui, de 1 litro, vai ficar nesse formato um recipiente. Não, muito legal, né? Muito legal. Acontece, acontece. Se eu colocar uma forminha de estrelinha, boto água e coloco para gelar, o gelo vai sair de que forma? Da folhinha de estrelinha, da forminha de estrelinha, vai ser uma estrelinha. Por que vai ser uma estrelinha? Porque quando a água ela ocupou todo o espaço daquela forminha, ela tá ali tranquila, porque ela vai ocupar todo aquele espaço, ela tá no formato da forminha, e aí quando a gente congela, ela vai solidificar e ela vai ter também o formato da onde ela foi solidificada. O líquido não tem forma. O sólido já tem a forma. Lembra? O sólido é a estrelinha. O líquido ele não tem forma. Se eu tirar da estrelinha e botar num quadradinho, ele vai virar o quadradinho e ele tá de boa. Ele tá fora. Então, exemplos: suco, água, suor, água do mar, o mercúrio que tem dentro do termômetro, aquela bolinha cinza do termômetro que sobe, desce, aquilo ali é mercúrio. Eu já até mostrei para vocês na sala de aula, mas eu vou levar um termômetro, mas eu vou levar de novo quando tudo ficar tranquilo. A gente vai lá, tá bom? Então, no gasoso, a gente já tem uma parada diferentona. Você é cercado por gás o tempo todo, tá? Inclusive, dentro de você está sendo produzido gás quando tu achar que aí saiu o gás, tá vendo? Ó, moleque. Olha que coisa louca, como é que vocês vão entender. Quando aquela colega tá lá no fundo da sala, deixa seu gás sair, o gás toma conta da sala inteira. Fala assim, meu Deus, cara, eu quero sair, eu quero morrer. Aí sai todo mundo correndo, aquele cheiro maravilhoso, né, de lavanda e flores do campo, né, que é assim que, né, acontece, né. Aí todo mundo quer sair, abre porta, abre janela pro cheiro sair. Por que isso não fica, então, só pertinho da pessoa? Isso é injusto, né? Poderia ficar ali só do lado da pessoa, só a pessoa sentindo aquele cheirinho ruim. Porque o gás ele tem grande movimento entre as partículas. Então, quando a bufa sai, meu irmão, a bufa ela vai dominar o ambiente, ela vai saindo, ó, totalmente. Ela não vai ter nem volume pré-definido, nem a forma. Olha a coisa louca. Se eu pegar uma bufa e guardar aqui dentro, que tem meio litro, aí eu conseguir botar um caninho aqui, ligando em uma outra garrafa de 1 litro, e aí eu faço uma pressão desse lado para a bufa toda ir para o outro lado, quando eu for medir, do outro lado da bufa vai ter 1 litro.
porque o gás vai se espalhar totalmente. E aí eu pego aqui, ó, chego aqui, tampo a porta, tampo a janela, meço aqui, vamos supor que esse cômodo aqui tenha mais ou menos uns 9 metros quadrados, 10 metros quadrados. Eu venho aqui e solto a bufa, solto a garrafa. Meu irmão, a bufa vai pegar aqui, ó, tudinho aqui, eu vou chegar, meu Deus, que nojo. Gasoso. Então a gente tem como exemplo isso, o ar atmosférico, o gás hélio, o vapor de água, gás lacrimogênio. Quando você tá lá naquela manifestação maravilhosa, tá com gás lacrimogênio, você tá, meu Deus, já chega. O gás vai se expandindo. É molinho agora, tá tendo manifestação direta aí, vocês podem olhar no jornal isso aí. Vai ver. Então aqui, galera, eu deixei essa figura aqui para vocês sempre lembrarem que o sólido vai ter o formato e o volume constante. O líquido não vai ter o formato constante, vai depender do recipiente, mas o volume vai se manter. E o gasoso, amigo, nem forma nem volume vai ser constante. Quanto mais espaço tu der pro gás, mais ele vai conseguir se expandir. Uma situação é que o gás vai se diluir, tá? Como assim o gás vai se diluir? Uma parada que é legal, que a gente aprende, é que no líquido, quanto mais gelado o líquido, mais o gás consegue se difundir dentro dele. E como vocês vão ver isso é abrindo uma garrafinha de Coca-Cola ou de refrigerante. Quando essa garrafa tá quente, o gás sai assim, ó, porque o gás está todo em cima, fazendo pressão contra as paredes do refrigerante, contra as paredes da garrafa. Quando está muito gelado, você bota, você nem sente o gás sair. Aquelas bolinhas ficam bem presas porque o gás está bem diluído. Então, a temperatura também vai auxiliar essa diluição e essa forma que o gás se espalha. Show? Outra coisa também que é legal falar do gás. No exemplo da bufa, quando você está num lugar muito pequeno, tipo um elevador, isso é um crime. Nunca peidem em elevador, isso é um crime. Mas quando você está num lugar tipo um elevador, o cheiro fica mais forte, mais intenso, porque ele não tem lugar para se diluir. E aí, quando você faz isso, por exemplo, num lugar mais amplo, o ar do local vai diluindo, o cheiro vai ficar um pouquinho menor, mas vai continuar. Então não façam isso em lugares fechados de maneira nenhuma. Ai, ai, ai. Que bom que vocês entenderam. E daí a gente passa agora para as passagens de estado físico. Vocês também estão cansados de saber disso. Vocês viram isso no ensino fundamental todo, né? Então, a única coisa que eu tenho que lembrar para vocês é o seguinte, ó. A energia, ela vai ser sempre menor para o estado sólido e ela vai passar para o lado de cá, ó. Tudo que rolar para cá vai ter mais energia. Olha aqui, ó, aquecendo. O estado sólido você aquece, ele fica líquido. Você aquece, ele vira vapor. Beleza? Se você esfria, ele volta a ser líquido. Se você esfria, ele volta a ser sólido. É só você lembrar que aqui tem uma geladeira, amigo, aqui tem um fogão. E aí tu pega a água e joga na geladeira, ela congela. Estado sólido. Tu tira a água da geladeira, deixa em temperatura ambiente, ela volta pro líquido. E tu joga ela no fogo, irmão, ela vai evaporar. Mas como é que vai funcionar isso? Tá? Como é que vai funcionar essa passagem de sólido para líquido? Você vai precisar fornecer energia ao material. E qual o tipo de energia? Calor. Calor. Uma coisa que vocês precisam entender, e é muito importante que vocês entendam agora, para a gente poder falar sobre termodinâmica mais na frente. Uma das leis da termodinâmica, minha galera, é que o calor ele vai sempre, always, sempre, nunca isso vai mudar. Eu vou chegar para cá para você me enxergar melhor. Nunca vai mudar. Vai ser sempre do mais quente para o menos quente. Não existe frio para a física. Assim como não existe escuridão. É só ausência da luz, é só ausência de calor. Então, quanto mais frio, a gente vai falar frio, tá? Mas quando a gente lê, a gente vai ver um organismo é menos quente que o outro. A gente nunca vai falar que é mais frio, tá? Quando a gente vai falar, principalmente em escrita científica. Então, quando a gente tem menos energia de calor em um ponto, esse ponto tende a receber a energia do calor do meio. Não entendi, professor. Vou te dizer, quando você tá geladinho, você pega o seu cobertor e se enrola. Ah, moleque. E aí o calor do seu corpo vai ficar preso dentro do cobertor. O seu corpo, ele tá mais quente que o ar que tá fora. Então ele vai esquentar o ar que tá fora. O ar que tá quente vai começar a te dar a sensação de estar quentinho dentro do cobertor. Outra coisa, quando você pega um chazinho, cafezinho, e você deixa ele no tempo, assim, você deixa ele parado, ele esfria ou ele esquenta? É isso aí. Ele vai esfriar. Por quê? Porque ele está mais quente do que o ambiente que está fora. Então a tendência é o calor que sai do chá se espalhe para o ambiente. Ah, então ele vai diminuir. Agora, se tu pega uma coca gelada, aquela coca estalando, que tu pá, bota assim, chega a dar dono, tu vai, meu Deus, tu toma aquela coca, se tu deixa ela no ambiente, o que acontece?
ela esquenta, porque o ambiente está mais quente que ela, então ela recebe energia. Ó, entendeu? A partir disso eu vou fazer uma pergunta. A partir disso eu vou fazer uma pergunta. É o gelo que vai resfriar o refrigerante, a Coca-Cola? Ou é a Coca-Cola que vai esquentar o gelo? Tempo! Isso aí, parabéns, meu pequeno gafanhoto. Você falou pra mim que é óbvio, não tem como ser diferente, que a Coca-Cola esquenta o gelo. Por quê? Porque o gelo está a 0 graus, meu amigo. A Coca-Cola está a uma temperatura ambiente de 25 graus, então ela derrete o gelo. Mas tem uma parada legal: conforme ela vai derretendo o gelo, ela vai liberando o calor dela pro gelo, ela vai aumentando a quantidade de água dentro dela e ela vai ficando mais geladinha. Ela vai perdendo o calor pro gelo. É por isso que ela fica geladinha. Ah, moleque, entendeu? Entendeu agora? Assim que funciona, pequeno gafanhoto. Agora que você já sabe isso, a gente pode falar de cada um das passagens. Primeira passagem, tá? Que não é bíblica, é só a passagem de estado. A gente tem aqui, ó, sólido para líquido, um gelinho derretendo, um copinho aqui com gelo que ele vai começar a derreter, né? Ele vai fazer esse tipo de trabalho. Então, fusão é a passagem do estado sólido que recebe energia e se aquece para o estado líquido. Depois a gente tem a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Agora notem, essa vaporização, galera, ela se divide em três, tá? E são três formas diferentes, e é molinho de saber. Evaporação. Cara, a água vai ficar ali, temperatura ambiente, tranquilona, e aos pouquinhos o líquido que está na superfície ele vai recebendo mais calor e ele vai evaporando. Aí depois o que está na superfície no lugar dele vai recebendo calor e vai evaporando. E vai ter bolinhas e isso tudo vai evaporar rapidamente. Como é que acontece isso? Pô, quando sua mãe, você ou alguém da sua família, da sua casa coloca, eu falo mãe é porque nunca é a gente, né? Mentira, eu já faço isso. Mas como vocês são novinhos, alguém da família de vocês, na casa de vocês, uma pessoa que trabalha para casa de vocês, vai pegar a roupa e vai colocar no varal. Vai deixar ela ali. E aí, conforme aquela água, aquela temperatura vai aumentando dentro daquele local, vai recebendo luz do sol, então o próprio calor do ambiente vai secando. Show de bola. Ebulição. Ebulição é quando você dá calor. Você dá calor, a gente aquece o sistema. Como assim? O sistema, como eu falei para vocês, é o local que a gente vai estudar. Então a gente aquece o sistema e aí a gente proporciona esse sistema a passagem do estado líquido pro estado gasoso, beleza? Mas isso vai acontecer de forma gradativa. Por exemplo, você coloca água no fogo e espera. Ah, eu quero fazer um macarrão, mas para isso eu vi que tem que ferver a água primeiro, para depois colocar o miojo. Porque as pessoas acham que vai botar o miojo na água gelada e 3 minutos depois o bicho vai estar pronto. Aprende a fazer miojo, meu amigo. Se tu não sabe fazer um miojo, pelo amor de Deus, ferve a água primeiro, aí depois coloca o macarrãozinho lá dentro, aí conta 3 minutos, aí sim vai estar pronto. Não adianta você pegar a água da geladeira, meu, botar ali, contar 3 minutos com pô, que isso, a água não vai nem chegar na temperatura que ela precisa chegar para cozinhar o negócio. Então aprende a fazer miojo. Miojo pelo menos, tá bom? Então você coloca lá a água, deixa ela ferver, você vai ver as bolinhas. Ferveu? É ebulição. Ebuliu. Então a gente tem a evaporação que é tranquila, vai acontecendo aos poucos. A gente tem a ebulição que vai acontecer quando você dá calor. E agora a terceira que é a calefação. Quando o seu pai, sua mãe estiver fazendo uma comida e ela for fritar um bife, vira para ela assim: mãe, posso fazer uma coisa? Pode. Pega um borrifadorzinho de água e joga na frigideira. Ela vai fazer na hora. Acontece quando uma superfície ou alguma coisa líquida entra em contato com uma superfície que está muito quente. Notem, na ebulição, a gente colocou o líquido na superfície quente, esperando com que ele evaporasse. Show? Na calefação, a superfície, o líquido, ele vai entrar em contato com a superfície muito quente porque acontece, porque a gente não pode, a gente não está esperando que ele evapore, mas aconteceu. Um exemplo é quando tem o vulcão, o magma do vulcão vai até o mar bate, vai
muito rápido, acontece muito rápido. A temperatura muito quente do magma, a temperatura normal do mar, vai bater e vai evaporar na hora. Não é uma ebulição, vai ser na hora, não vai ter formação de bolha, vai sair direto, estado líquido gasoso, tu não vai nem ver. Oi, sou líquido gasoso. Sumiu, foi embora. Então, um exemplo disso é você jogar uma gotinha de água numa chapa quente, quando tua mãe estiver usando a frigideira, tu chega lá, mãe, vou pegar essa colherzinha de água aqui e botar aqui rapidinho, vai vou na hora, ainda vai rolar de uma bolinha de água ficar rodando assim na panela. Isso acontece porque eu tenho um círculo, tá? A gravidade faz com que a água se junte em círculo e ela vai ficar rodando porque só a superfície de baixo que está em contato com a chapa, ela vai fazer uma chamada de calor de convecção, que ela vai girar, ela vai subir, porque a temperatura mais quente, assim como o ar mais quente, meu celular ativou o Google. Assim como o ar mais quente ele tende a subir e o ar mais frio tende a descer, por isso que o ar-condicionado tem que ficar no teto, a água quente também tende a subir. Então ela empurra a gota para frente, tentando subir. Ela tipo, eu vou subir, aí empurra a gota para frente. Resultados da web. Eu não sei o que eu procurei não, mas tudo bem. Meu celular aqui ouviu eu falando com vocês alguma coisa. Google. Acabou, né, bebê? Que eu... Quero saber o que você procurou. Não te pedi nada. Que coisa. Acontece isso com vocês também? Do nada vocês estão conversando no Google. Eu não entendi. Tipo, eu te perguntei nada, você entendeu? Falei contigo. Coisa se mete na sua vida. Então, beleza? Fechou aqui o processo? Ótimo. Agora a gente vai voltar. Quando a gente tá tomando nossa Coca-Cola geladona, a gente começa a perceber que tem uma formação de água em volta. Aqui não, porque... Aqui, ó. Temperatura ambiente, mas eu tenho a formação de água aqui, ó. Formação de água. E ela vai acontecer essa formação de água externa na minha garrafinha, ó, aqui também tem, ó. Tá vendo aqui, ó, umas gotículas de água do lado de fora da garrafinha, tirei. Por quê? Porque a temperatura da minha garrafa, ela tá menor do que a temperatura do ambiente. Então, o vapor de água que tá no ambiente vai se chocar aqui. E vai falar assim, perdi temperatura. Se eu perdi temperatura, eu vou para qual? Vou voltar para o estado líquido. Beleza. É assim que funciona. É assim que se formam as nuvens, por exemplo. A gente tem a subida do vapor de água, ele chega num certo ponto da estratosfera, onde a temperatura cai, e aí ele volta a virar vapor de água, ou seja, ele volta a virar água líquida. As nuvens que você vê no céu são água líquida. A gente vai falar sobre isso no ciclo da água, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai entrar em ciclo da água e eu vou explicar direitinho o porquê. Mas fiquem cientes que é assim que funciona. Depois disso, a gente vai ter o contrário, a solidificação. Peguei a água, joguei no congelador, tirei muita energia dela e ela foi para a parte de sólido. Ela ficou, as molequinhas se juntaram todinhas e ficaram quietinhas. Por último, eu queria passar para vocês a sublimação. Isso aqui é naftalina, se vocês não sabem o que é, peçam para a mãe de vocês mostrarem, mas não mexam com naftalina sem a presença de um adulto. E não é bom vocês usarem naftalina em locais onde tem animais de estimação, que os animais podem comer e passar muito mal. A naftalina é venenoso, tá? Isso é bom para matar inseto, para colocar dentro de gaveta, para não dar traça, essas coisas aí. Isso aqui ele vai evaporar direto, ele vai sair do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Tá bom? Pode acontecer o contrário também. Quando você comprime um gás, a situação é que ele fique sólido. É assim que se faz, por exemplo, o gelo seco. A gente pega gás carbônico, comprime o gás carbônico e transforma ele em gelo seco. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um site maneiraço. Você pode ver o Manual do Mundo. O Manual do Mundo ele fala sobre... Tem uma parada que eles vão numa fábrica de gelo seco e aí eles mostram como funciona, tá? Aqui é o gelo seco que a gente tem aqui, é ele saindo da forma sólida, indo para a gasosa direto, sem deixar líquido. Ele não deixa líquido, ele não passa do líquido. Então, sólido direto para o gasoso, ou gasoso direto para o sólido. Galera, para finalizar, essas passagens de estado físico, eu fui ver o tempo da aula, tá? Elas vão acontecer em dois momentos: ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é quando você tem algo passando do sólido para o líquido. Fusão, lembra do nome do local, não tem como você errar. Ponto de fusão, você sai do líquido e vai para o sólido, é a fusão, não acontece a fusão? Então o ponto de fusão é exatamente aqui, ó. Mentira, a seta tá torta, é aqui, ó. A seta entortou. E aqui, nesse lugar aqui, galera, que vai acontecer. Aqui ele tá sólido, ó.
Aí eu aumentei o tempo e a temperatura, vamos aprender a ler gráfico. Aumento de tempo e temperatura. Aí eu vou estabilizar um pouquinho, porque vai ser um tempo onde os dois vão coexistir. Como assim? Cara, o pedaço de gelo, ele não vira a água totalmente de uma vez só, ele faz e virar água. Ele vai aos poucos, então o tempo vai passando nessa temperatura até que ele fique todo líquido. Daqui, a temperatura aumentando de novo, a gente também vai ter o ponto de ebulição. Mas o ponto de ebulição é aqui, ó, não é aqui. Prestem bem atenção, gatinhos. Não, por que o ponto de ebulição não é aqui? Porque aqui ainda tem o quê? Líquido e gás ao mesmo tempo. Só quando tudo vira gás, aí sim que a gente chama que é o ponto de ebulição. É muito simples, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Olha só como é que é legal, como é que o ponto de ebulição e o ponto de fusão, aqui eu tenho calor latente, tá, galera? Esqueçam essa parte de calor latente, isso aqui a gente vai ver de calor quando a gente fala sobre calorimetria. Calor latente, na verdade, é a quantidade de calor que eu preciso dar para cerca de mais ou menos 1 grama de material, para esse material se elevar a 1 grau Celsius. Meu Deus, o que você tá falando, né, amigo? Você vai aprender isso esse ano. Sorry, ó, beijo no ombro. Eu tenho 1 grama de concreto. Esse concreto tá a 25 graus. O quanto de calor eu tenho que dar para esse concreto para ele passar para 26 graus? Isso é calor. Esse é o calor latente que ele vai precisar, é calor específico, que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre calor latente, caloria específica, ó. Tá vendo? Quantidade de calor por grama. Quanto eu tenho de calor e quanto eu tenho de gramas. Então, por exemplo, se eu tiver aí um ferro, 10 gramas de ferro e eu tenho tantos de calorimetria, a gente pode fazer esse cálculo. Relaxa, isso não é agora não. A gente ainda vai ver só mais lá na frente. Então, por exemplo, o ponto de ebulição, que é chamado de T, não sei por que eles chamam isso de T, mas eu chamo de PE, tá? Na minha prova vai estar escrito PE. Então, o ferro, por exemplo, 2.800 graus. A água, 100 graus. Ponto de ebulição, ó. Aonde vai ebulir, onde vai evaporar. Então, para eu evaporar o ferro, amigo, tem que ter 2.800 graus. Só a visão do Superman faz isso, que evapora o ferro. Meu Deus do céu. Então, o enxofre, 444 graus. Agora, olha que legal. Tem uns caras negativos aqui também. Olha que louco. Porque esses caras são gases. Então, para você transformar um gás num gás, é difícil, né? Então, basicamente, eu tenho a ebulição desses caras aqui vai ser muito negativa. Por quê? Se eu tiver a menos 20 graus, no lugar mais frio da Terra, a gente está lá, menos 40 graus, menos 100 graus, num lugar muito frio, dentro de uma geleira, lá dentro de um frigorífico enorme. Nitrogênio vai continuar sendo gás. Tá vendo? O oxigênio vai continuar sendo oxigênio. Agora, se eu chego num lugar a menos 200 graus, aí não, o oxigênio já começa a ser líquido. O oxigênio já perdeu temperatura, já perdeu força, já está aqui, ó, no líquido. Se eu continuar comprimindo e continuar... Isso aqui também pode mudar por conta da pressão, a gente vai falar isso mais tarde, tá? Temperatura e pressão. Mas, a princípio, é isso aqui, muito facinho, muito tranquilo. A gente tem aqui, ó, o etanol, o álcool. Uma coisa legal, você pode perguntar pro pai de vocês, principalmente a galera que tem pais que bebem, quem não bebe não precisa perguntar. Mas se vocês pegarem uma garrafa de álcool, dessas que vocês compram no mercado de 46 graus e congelar, vai ter uma parte que não vai congelar e outra parte vai congelar. O que congelar é água. Olha que legal. O que congelar, que congela 0 graus, é a água. O que não congela é álcool puro, entendeu? Então a gente pode, por exemplo, fazer separações de líquidos através desse problema. Olha que legal, ó. Eu tenho água e tenho enxofre. Como é que eu faço para separar os dois? Simples, simples. Eu pego, coloco a água misturada com o enxofre numa panela. Quando chegar a 100 graus, a água vai evaporar. Vai acontecer alguma coisa com o enxofre? Não, a temperatura de ebulição do enxofre é de 445 graus, meu filho. O enxofre vai ficar todo na panela. A água vai embora. Separei os dois. Olha só, tá vendo como é que é fácil? Simplesão. Isso é uma maneira que a gente tem de conseguir separar. Ah, eu quero separar o álcool da água. Pô, pra que eu vou querer separar o álcool da água? Vou te falar, quando sua mãe faz aquela comidinha, aquele estrogonofezinho bom, ela bota um pouquinho de vinho lá dentro. Ai, meu Deus, minha mãe vai me bebedar? Não, meu amigo. Quando o estrogonofe começa a evaporar, quando a água do estrogonofe evapora, o álcool já foi embora. Olha aqui, ó, 78 graus antes da água evaporar, o álcool já foi embora. Já não tem mais álcool naquela mistura. Então aí você pode consumir aquele gostinho do vinho sem o álcool. Ah, eu vou ferver vinho e sua mãe vai te dar um supapo. Não faça isso, eu tô falando de comida.
Tô falando de comida. Quem gosta muito de... Tem um arroz rico, né? Arroz rico, que faz com arroz, um arroz bonitinho, você bota camarão, tá? O arroz de rico leva vinho branco, mas o vinho branco não vai te deixar bêbado por comer o arroz, tá? Você vai ali colocar quando a água evapora, sabe que você ninguém nunca viu, quando você faz arroz, você coloca o arroz dentro da água, ele vai fervendo ali e conforme a água vai evaporando, o arroz vai ficar pronto. Obviamente, antes da água evaporar, meu amigo, o álcool já foi todo embora. Viu só? Vivendo e aprendendo. Obrigado, galera. Muito obrigado de verdade. Acabou por hoje. Tivemos uma aula bem intensa, bem grande. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Pera aí que agora não é tchau, não. É só agora. Agora sim. Tchau.